Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Aqui fala Mano Gosto Fez do canal Nerd Mascarado e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu fico muito feliz porque eu vou trazer simplesmente o melhor resumo de Red Dead Redemption 2. Mas antes, por favor, se inscreva nesse canal, porque se você não se inscrever nesse canal, eu vou pedir o mano Arthur Morgan pra ir atrás de você e te encher de tiro. Então é bom você se inscrever nesse canal, hein? I'm afraid. Bom, basicamente ali, a gangue de Dutch, né, eles querem fazer um ataque numa balsa em Blackwater, porém tudo dá errado, eles têm que fugir dali. Então a gangue percebe, quando vaza de Blackwater, que a civilização está tomando conta dos Estados Unidos. Então, vendo que os foras da lei, como eles são conhecidos, não tem mais espaço, então eles planejam fazer o quê? Olha, a gente não vai viver muito tempo agora com essa nova civilização. Então eles planejam juntar muito dinheiro em assaltos para depois se aposentar e se esconder. Então os membros da gangue ali acabam numa tentativa dessa de juntar dinheiro, né, roubando um trem de um rico chamado Leviticus Cornwall. Esse cara, o Cornwall, fica tão bravo que ele contrata Pinkertons para prender a gangue. Porém o Dutch promete ali que o próximo assalto que eles fizer vai ser o último. E aí o Dutch fica nessa o jogo inteiro falando: não, nós vamos assaltar mais uma vez aí e vamos aposentar. Vamos assaltar mais uma vez aí e vamos aposentar. Então agora eles roubaram o trem e tem Pinkertons atrás deles o tempo todo para tentar pegar eles. Porque o Cornwall, que é o ricaço, ele ficou bravo porque pegaram o trem dele. O Cornwall está extremamente revoltado com esse assalto ao trem dele. Então ele contrata um monte de Pinkertons e vão para um tiroteio contra a gangue lá em Valentine. Então o grupo ali consegue fugir e se muda para Lemoyne. Nessa nova cidade de Lemoyne, eles encontram duas famílias tradicionais das cidades que se odeiam. São duas famílias rivais, que são os Greys e o Bright Whites. O Dutch então tenta colocar essas famílias uma contra a outra, porém dá errado, porque as duas famílias ficam bravas com a gangue, então a gangue é emboscada pelos Greys e acaba que o Sinha é morto, o Ruivinho. Enquanto isso, os Bright Whites sequestram o Jack. O Jack ali é o filho, né, do John Marston. A gangue fica extremamente revoltada com as famílias dos Greys e dos Bright Whites e acaba com as duas famílias. Essa gangue do Dutch é muito bolada, tá? Acabou com as duas famílias e foi muito foda, cara. A cena que eles vão atrás do Jack, resgatar o Jack, cara, é muito boa, parece os Vingadores. There they are. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. Eles acabam ali então conseguindo resgatar o Jack, né, dos Bright Whites, e acaba que o Dutch pega, né, o patriarca da família dos Bright Whites e joga para um jacaré com uma espécie de vingança, o que deixa o Arthur Morgan completamente assim perturbado, porque ele vê que o Dutch já não é mais aquele cara que ele conhece, tá mudando, o Dutch tá ficando maluco com o passar do jogo. Então a gangue comete um último assalto em St. Denis, né? Eles querem fazer esse último assalto para juntar o dinheiro e meter o pé. Porém, cara, os Pinkertons, aquele grupo dos Pinkertons intervém. Então eles acabam antes de conseguir terminar o assalto em St. Denis, eles prendem o John Marston e matam o Hosea e o Lenny. Dutch, o Arthur, Bill, Javier e Micah escapam dali porque deu tudo errado, muita gente morreu da gangue, escapam ali através de um navio para ir para direção em Cuba, né? Porque eles pensam o seguinte: bora para Cuba, deixar essa fumaça baixar, que aí a gente pega e volta quando tudo estiver mais tranquilo. Porém, quando eles estavam indo para Cuba, uma tempestade acabou com eles ali, né, e afundou o navio que eles estavam. Então eles acabaram parando na ilha de Guarma. Aonde eles chegam na ilha de Guarma, acabam se envolvendo numa guerra que tem lá na ilha, porque tem, né, os ricos contra os escravos. Então a gangue tava ali, né, o pessoal que tava ali, né, a parte da gangue, o Arthur, o Dutch, etc, ajuda os escravos numa revolução contra os ricos da área, né, da ilha de Guarma. Depois eles conseguem uma passagem de volta para os Estados Unidos. Então o grupo volta de Guarma para os Estados Unidos, consegue se reunir com o resto do pessoal, porém o Dutch ainda, mesmo tudo dando errado, gente morrendo, dando errado em St. Denis, o Dutch ainda tá maluco com essa coisa de fazer um último assalto. O Dutch quer fazer um último assalto e aposentar, mas ele tá completamente maluco com isso. O Dutch então começa a duvidar da lealdade do Arthur, depois que o Arthur ele desobedece o Dutch, libertando o John Marston da prisão mais cedo do que ele planejava. Então ele fica bravo com isso, pro Arthur tá fazendo as coisas sozinho, né, sem a ordem dele, e começa a assumir o Micah como o novo tenente, substituindo o Arthur. O Arthur fica preocupado porque ele tá percebendo que o Dutch não é mais um homem que ele conhecia, porque o Dutch, assim, abandonou seus ideais e matou o Cornwall de uma maneira, tipo assim, que o Arthur não concordava. Então ele tá vendo que o Dutch ali tá esquisito.
Nesse meio tempo, o Arthur acaba enfrentando a sua própria mortalidade, porque nesse meio tempo ali, ele é diagnosticado com tuberculose. Então o Arthur começa, né, a sofrer de tuberculose, e tuberculose na época praticamente era você pegar e saber que ia morrer. Então o Arthur, sabendo que vai morrer uma hora ou outra, começa a refletir mais sobre sua vida, começa a parar para pensar nas suas ações. Então ele começa também a pensar como ele pode proteger seus amigos e sua gangue depois que ele morrer. Então ele tenta proteger o John Marston e sua família, porque o John Marston tem uma família, o John Marston é um irmão para ele. Então ele fala pro John Marston o seguinte: olha, mano, foge com a Abigail, sua esposa, e foge com o Jack, seu filho, e some daqui, eu vou fazer de tudo para te ajudar. Então ele também ali acaba desafiando o Dutch, né, porque ele ajuda o povo nativo americano local, né, os índios lá. E o Dutch não é chegado nesse povo, o Dutch não gosta dos índios. Certa vez, os Pinkertons acabam atacando o campo que eles vivem ali. Então o Dutch fica paranoico porque ele acha que tem alguém ali da gangue que está trabalhando como informante para os Pinkertons, porque como que os Pinkertons sempre sabem onde eles estão? Estranho, né? Então, nessa treta toda aí, os membros da gangue percebem que a gangue tá rachada, porque tá todo mundo se odiando ali. Eles pegam e vão embora, muita gente ali abandona a gangue. Então o Dutch e o Micah, eles começam a fazer uma panelinha entre os dois ali. Eles chamam o Arthur ali, né, e organizam um assalto final, né, pra pegar uma espécie de folha de pagamento do exército, né, um dinheiro grande ali. Então o Arthur, ele perde a fé no Dutch quando nesse ataque aí que estão fazendo para pegar, né, o dinheiro do exército, o Dutch abandonou o Arthur para trás. E tipo, o Arthur tava sofrendo ali com o pessoal do exército, o Dutch pegou e foi embora, não ajudou o Arthur. O Arthur ficou perplexo com isso. Então ele também percebe que o Dutch acabou deixando o John Marston para trás. Tipo, o John Marston provavelmente foi baleado. O Dutch quis nem saber, continuou com a missão e nem foi atrás saber o que tinha acontecido com o John Marston. E o Dutch também recusa a se resgatar a Abigail. A Abigail foi sequestrada e o Dutch não quis. O Arthur viu isso e aí que ele perdeu totalmente a fé no Dutch, né? O Dutch ali que era praticamente o seu pai, né, que criou ele. Então o Arthur conversa com a Sadie e resgatam a Abigail do agente Milton, né, o Milton lá dos Pinkertons. Então o Arthur sozinho vai tentar resgatar a Abigail junto com a Sadie. Eles conseguem, né? Eles conseguem resgatar ali a Abigail. Antes da Abigail matar o agente Milton revela que quem na verdade está sendo o traidor da gangue passando informações é o Micah. Aí depois disso tudo, né, a Abigail vai lá e dá um tiro na cabeça do agente Milton. E aqui a gente vai vendo aos poucos o Arthur também, né, cada vez mais se degradando com a tuberculose. Ele já não tá mais forte, ele já não consegue ainda realizar um X1 que antes. O Arthur é bom de porrada, o Arthur é o melhor de porrada que tem, tá? De todos aí. E aos poucos ele não vai conseguindo mais medir forças com os homens, entendeu? Você vai vendo o Arthur se degradando com a doença. Então o Arthur retorna ao acampamento e acusa o Micah de traição. Ele fala pra galera ali que é o Micah que tá traindo. Porém, o Dutch, o Bill, o Javier se juntam ao Micah e acham que o Arthur tá delirando, tá ficando maluco e ele que é o traidor. Porém, porque o Arthur tava junto com o John Marston, então a galera tava achando que o Arthur que era o traidor e não o Micah. A galera tava acreditando no Micah. Porém, nessa treta toda aí, quando eles estão discutindo aí, os Pinkertons aparecem e retornam. Então, é muito Pinkertons mesmo, tá? É muito policial assim, Pinkerton, contra a gangue. Então você acaba ali tendo duas escolhas, você jogador. Você pode pegar o Arthur, né, e atrasar os Pinkertons e ajudar o John Marston a fugir para sua família, ou você retorna ao acampamento e pega todo o dinheiro da gangue para você. Pelo menos eu espero que você tenha pelo menos atrasado os Pinkertons para o John Marston fugir. Então é uma cena muito bonita, tá? Os dois se despedindo, John Marston e o Arthur. Eu escolhi atrasar os Pinkertons para o John Marston fugir. Então o Arthur troca tiro ali com um monte de Pinkertons sozinho. Ele perde o cavalo, é muito bonita essa cena final. Então tá a treta final, o Arthur com os Pinkertons e o John Marston fugiu. Porém o Micah embosca o Arthur. Nesse tempo que ele tá tretando com os Pinkertons aí. O Micah pega ele pelas costas. Eles começam a brigar ali, lutar e tal. Você vê o Arthur ali quase morrendo com a tuberculose, ainda conseguindo bater de frente com o Micah, mesmo o Arthur totalmente doente. Porém nessa treta toda aí, que eles estão dando porrada pra lá e pra cá, o Dutch intervém na luta. O Dutch aparece ali. E o Arthur tá muito ferrado, quase morrendo ali. Convence o Dutch a abandonar o Micah, porque o Dutch vendo o Arthur ali morrendo, mexeu com ele. Então ele resolve abandonar o Micah, porque ele percebeu também que o Micah era um traidor. Então é aquilo, se você tem uma grande honra,
o Arthur ali ele acaba sentindo os ferimentos da doença e acaba morrendo olhando o nascer do sol. Se você tem pouca honra, o Micah vai lá e te executa. Eu joguei, infelizmente, eu joguei com honra baixa porque eu achava que as escolhas zoeiras que eu tava fazendo no mundo aberto não ia influenciar muito o mundo final, né? Acabou que influenciou assim e a porra do Micah me executou. E eu não morri vendo o pôr do sol. Eu fiquei triste com isso, na moral mesmo, velho. Depois que eu descobri que tinha duas opções assim, cada honra, fiquei bolado. Enfim. Depois da morte do Arthur, se passa 8 longos anos, né? E aí a gente tá em 1907. Aonde agora o John Marston, que ele conseguiu fugir, tá vivendo com sua família ali agora, tentando levar uma vida honesta. Então, eles encontram ali uma fazenda e o John Marston quer trabalhar pro cara, sabe? Como fazendeiro. Porém, esse patrão dele acaba tendo que lutar contra bandidos. E o John Marston defende ele. Porém, ele acaba mostrando as suas habilidades de pistoleiro. Porque o John Marston falava que ele era só um carinha de fazenda. Porém o John Marston, ele, porra, era bom de tiro, bom de porrada. E não sabia nem tirar leite. Então alguma coisa estava errada aí. Mas aí a Abigail, vendo isso, vendo que o John Marston tá dando a porrada com o bandido ainda, acaba percebendo que o John Marston nunca vai parar de ser um fora da lei. Então ela fica com medo, porque ela tá vendo que tá todo mundo morrendo. Ela pega o Jack, filho dela, e some. Vai se esconder, porque ela percebe que o John vai ser pra ser fora da lei. O John fica triste com isso, né, vendo que a Abigail abandonou ele, pega um empréstimo e compra uma fazenda para virar um fazendeiro. Então ele trabalha ali com o tio, com a Sadie, com o Charles, para construir uma casa nova, construir uma fazenda para a Abigail voltar. Então ele consegue fazer isso, ele faz uma fazenda e a Abigail aceita retornar com o Jack para morar com ele. Que ele agora ela acredita que o John vai virar um fazendeiro comum. A Sadie acaba descobrindo onde o Micah está vivendo. Então ela chama o John Marston e o Charles para ir atrás dele. A Abigail que fica brava com isso, ela não queria que o John Marston fosse. Porém, eles vão lá, vão atrás do Micah, da casa do Micah, né, do acampamento dele, e percebe que o Dutch também tá ali junto com o Micah, né? O Dutch tinha acabado de chegar ali para morar com o Micah. Porém, o Dutch, né, no meio dessa discussão que eles têm ali do John e do Micah, acaba atirando no Micah, porque o Micah fala mal do Arthur e o Dutch se sente triste com isso e atira no Micah. Então ele dá um tiro no Micah, o John Marston vai lá e executa o Micah ali no acampamento deles. Aí o Dutch pega e vai embora. Então o John ali encontra um dinheiro de Blackwater que o Micah tinha escondido e paga sua dívida do empréstimo que ele fez para pegar a fazenda. Então ele paga sua dívida, a fazenda tá pronta. Então o John Marston se casa com a Abigail, uma cena muito bonitinha. Ele vive a sua nova vida ali na fazenda dele, né, sendo fazendeiro com a Abigail, com o Jack, com o tio. E a Sadie e o Charles partem para novas atividades, né? Cada um segue o seu rumo, tanto a Sadie, tanto o Charles. A cena final de Red Dead mostra o Edgar Ross observando a fazenda do John, olhando ali a fazenda do John, o que mostra pra gente, né, prenunciando os eventos que vão acontecer em Red Dead Redemption 1, né, que se passa contando a história depois do Red Dead Redemption 2. E assim se encerra o jogo, assim, maravilhoso o jogo que foi Red Dead Redemption 2, cara. Esse jogo é excepcional, eu amo esse jogo. Eu não vou falar muita coisa aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. O que você acha de Red Dead Redemption 2? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu sou o Mano Ghostface do canal Nerd Mascarado. Um abraço, até a próxima e fui!